Olá, eu sou a Juliana Matos, criadora do Pequenos e Plenos ao lado do Dr. Antônio. E para quem não me conhece, eu sou mãe há 20 anos, tenho 4 filhos e trabalho no universo da maternidade com foco na preparação para o nascimento, amamentação e educação parental desde 2011. Aqui no Pequenos e Plenos, o nosso objetivo principal é descomplicar ao máximo a criação de filhos, porque assim você economiza tempo, dinheiro, saúde mental e exerce a maternidade e a parentalidade com confiança e tranquilidade. Mas, se algum pai ou uma mãe lhe encaminhou esse vídeo, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você faz parte da rede de apoio dessa pessoa. E ela te encaminhou esse conteúdo porque ela precisa que você preste atenção e leve em consideração o que eu vou compartilhar. Então, por favor, escute e respeite a importância que a família dá para esse conteúdo que nós vamos abordar hoje. Eu te convido a refletir sobre os pontos importantes que envolvem a chegada de uma nova criança na família. E tudo isso porque abrimos uma caixinha de perguntas e surgiram centenas e centenas de dúvidas sobre esse tema. Primeiro, é importante destacar que o foco do episódio de hoje é para ajudar as famílias com crianças entre 2 e 5, 6 anos. Mas isso não significa que você não possa pôr em prática as estratégias que eu vou trazer com crianças um pouco maiores ou também um pouco menores. Mas acho muito importante dizer que o foco são crianças nessa idade para que você compreenda o nível de cognição que eu estou levando em consideração quando eu trago essa estratégia. Outra coisa é que na criação de filhos, nada é uma coisa só. Então, para falar da chegada de um bebê, eu vou precisar abrir algumas portas e janelas que parecem que não têm conexão nenhuma com esse tema. Mas, por favor, confia. Quando a gente fala da chegada de um bebê, a gente está falando possivelmente da sensação de perda do posto de exclusividade que a criança mais velha tem. E aí pode ser uma exclusividade nuclear, ela era a filha única de mãe e pai, ou pode ser uma exclusividade maior, ela é a primeira neta, a primeira bisneta, a primeira sobrinha e por aí vai. No meu caso, por exemplo, a minha primeira filha era a primeira de todo mundo. Mas quando eu falo de perder o posto de exclusividade, você que está me escutando, o que é que você sente? E agora, é importante abrir um parêntese para a gente falar da diferença entre sentimento e sensação. Putz, Ju, num vídeo de irmão, portas e janelas, eu avisei. E assim, gente, se você estiver com pressa, eu sugiro que você pause esse vídeo, faça tudo o que você vai fazer, que você precise fazer e volte para esse material com calma, com presença. Porque o que eu estou compartilhando aqui com você hoje, eu aprendi trocando o pneu com o carro andando. Grávida, muito perto da minha segunda filha nascer e poderia passar por menos perrengues se tivesse feito isso antes. Fora que eu precisei praticar, praticar e praticar. Então, lembra que o nosso objetivo aqui é descomplicar? Descomplicar também significa encurtar o seu processo. Fazer com que você gaste menos tempo, lembra? Então, volta com calma, com paciência, para que você possa absorver tudo que eu tenho para te passar. Então, vamos voltar. Perder o posto de exclusividade. O que é que você sente quando eu falo para você sobre perder esse posto? Porque eu estou falando dos seguintes sentimentos: ciúmes, raiva, tristeza e tem outros, com certeza, muitos outros, conscientes e inconscientes. Mas eu também estou falando daquilo que todo mundo acha que é sentimento, mas que não é. Deslocado, excluído, abandonado. Deu tela azul? Abandonado não é sentimento? Ficou confuso? É, vai ficar confuso mesmo, porque a gente gastou todo o tempo da escola aprendendo fórmula de Bhaskara e outras coisas, quando deveríamos também ter aprendido que o nosso corpo se comporta de diferentes formas quando sente diferentes sentimentos. Mas não se preocupa, que eu vou te ajudar a clarear, tá bom? Vamos começar pelos sentimentos, porque eu acho que tá mais fácil. Os sentimentos são a nossa experiência emocional no mundo.
E, em essência, a gente precisa observar 3 coisas. Primeiro é que eles sempre são respostas a estímulos. Significa que eles surgem em reação a alguma coisa. A algo que aconteceu, a uma memória, a um pensamento, tá? Eles também são subjetivos e pessoais. Variam de pessoa para pessoa e depende da experiência de cada pessoa. Também, a terceira coisa é que os sentimentos influenciam as nossas reações. Quem assistiu Divertidamente conhece os sentimentos, né? Alegria, tristeza, raiva, medo, culpa, vergonha. Os sentimentos, eles são respostas emocionais que a gente dá às sensações e às experiências que a gente vive. Então, é a alegria de ver o bebê sorrir, o medo, a raiva de não conseguir acalmar, né? O medo de não ser uma boa mãe. Agora vamos às sensações. Pensa nelas como sinais físicos que o seu corpo envia para o seu cérebro. É tipo o calor do sol na sua pele, o aperto no peito que a gente sente quando fica ansioso, a impaciência depois de uma noite não dormida. São sensações imediatas, concretas e muitas vezes involuntárias. Sentimento e sensação estão intimamente ligados. Uma sensação física, como cansaço, pode gerar um sentimento de tristeza, por exemplo, ou de irritabilidade. Da mesma forma que um sentimento de felicidade pode se manifestar através de sensações físicas como um coração acelerado, uma euforia. Eu quero te dar um exemplo prático para ficar mais fácil, tá? Vamos falar da vergonha. Sensações que a vergonha, que é um sentimento, traz. Rubor facial, a gente fica com a bochecha vermelha. É concreto, tem até explicação científica. Dilatação dos vasos sanguíneos que acontecem e aí a gente fica assim. É real, o nosso corpo está sentindo. Sudorese, taquicardia, tudo isso são sensações que a vergonha pode trazer. Tem gente que treme quando sente vergonha, tem gente que fica enjoado. Sensações, todas físicas. Mas a vergonha, ela também pode trazer sensações emocionais. Por exemplo, a sensação de estar sendo humilhada. E aí ela pode vir e desencadear a sensação de exposição, de julgamento, de inferiorização. Ela pode te trazer a sensação de inadequação, de que você não é boa o suficiente ou não pertence ao grupo. E, gente, o que tem gente que compra de porcaria e enxoval pra não passar vergonha e pertencer ao grupo, eu vou falar sobre isso mais pra frente, tá? Mas já deixo aqui uma bomba para você lidar. Você está comprando esse tanto de coisa sem necessidade para pertencer a um grupo, tá? Bora voltar. Outra sensação de isolamento, de não pertencimento. Você percebe? Não é um sentimento, é uma sensação. E dessa sensação pode surgir uma ação ou uma reação, que neste caso poderia se manifestar como um desejo, por exemplo, ou um impulso de correr, de se esconder, de sumir. Tem gente que quando sente vergonha, reage com agressividade. E a vergonha também pode puxar ou vir acompanhada de sentimentos como tristeza. E o ciúme? Será que você consegue fazer a mesma coisa, agora usando o ciúme como base? Você percebe onde a gente está indo? Entendeu onde eu quero chegar? É para lá que eu tô te levando. Me conta, você já sentiu ciúmes? Lembra como esse sentimento atravessa o seu corpo? Essas são algumas das sensações físicas que o corpo pode apresentar quando a gente sente ciúmes. Aperto no peito, nó na garganta, dor de estômago, tensão muscular, insônia, perda de apetite, além de poder ser acompanhada de sentimentos como a raiva, a tristeza, o medo, a ansiedade. E agora eu te convido a imaginar todas essas sensações no corpo de uma criança de 2, 3, 4 anos. Não tem repertório e está lidando com tudo isso pela primeira vez. Pronto, chegamos no pico do morro. Pode aproveitar a vista. Esse é o meu ponto de partida. É a partir desse entendimento que eu gostaria que você escutasse todo esse próximo episódio. Dar um irmão ou uma irmã ao nosso primeiro filho tem como camada invisível um convite forçado
a olhar para a nossa capacidade de acolher emocionalmente esse outro ser humano. Só que muitos de nós, pela nossa própria história de criação, de educação, não somos adultos que fomos acolhidos. Então, muitas vezes, fica difícil ter essa capacidade de acolher. Essa mini ser humana que está na vida vai sentir muitas coisas pela primeira vez. E vai depender da gente, dos adultos, para encontrar e criar ferramentas positivas para lidar com essas sensações e sentimentos. E aí mora o perigo e a solução. O perigo é, a gente não aprendeu na escola, e eu posso dizer sem o menor medo de errar, a grande maioria de nós não recebeu o acolhimento adequado quando criança. E tem uma galera maternando e paternando sem a menor referência de acolhimento. E sim, isso é perigoso. Só que a solução é vizinha do perigo. Por quê? Porque nunca é tarde para a gente aprender. É igual músculo, dá para desenvolver. Só que você precisa agir, você precisa pôr isso em movimento. Porque no final das contas, é isso que vai fazer a grande diferença lá na frente. É isso que vai dar a tranquilidade e a conexão que esses dois serizinhos precisam e que você tanto deseja. Então vamos começar sobre quando contar? Conta logo, espera, como é que faz? Se não há sinais nenhum dessa gestação do lado de fora, a gente não tá enjoando, a gente não tá precisando se resguardar, tá tranquilo? Eu esperaria as 12 semanas para contar. Por quê? A gente já sabe o difícil risco de uma perda gestacional, né? A gente sabe que esse é um risco. Acho que a gente já está acostumado com essa orientação. 2, porque eu considero importante a gente elaborar essa nossa maternidade primeiro internamente, tá? E 3, porque a depender da idade da criança, ela não vai entender o tempo. Ela não entende daqui 9 meses, daqui 6 meses. Isso para ela é uma eternidade. Para ela, a criança vai chegar amanhã, do tamanho dela, brincando igual a ela, falando igual a ela. Ela não entende que é um bebê que vai chegar e que esse bebê chora e etc. Porque quando esse bebê chegar, ele vai ser barulhento, não vai brincar, não vai falar e ainda vai levar o colinho da mamãe e do papai, da babá, da vovó, enfim, invadiu o rolê e tomou conta. Mas só com 12 semanas? Não é uma regra, é uma sugestão. O que eu mais recebo em consulta de pré-natal são relatos de mães sobre a sensação de estarem verdadeiramente erradas em não contar para o bebê assim que descobre o positivo. Só que eu quero te dizer que isso é uma crença. É uma crença. Eu já vi casais contando apenas quando a barriga começa a aparecer. A criança não entende temporalidade. Estamos falando de crianças de 2 anos, 3 anos. Crianças maiores? Sim, vamos contar com 12 semanas. E é para contar da forma mais natural possível, gente. Quando a gente comunica a chegada de um irmão de uma forma natural, tudo flui como deve fluir. O rio segue o fluxo, não tem erro. Sabe o que dá ruim? A cilada, onde a gente represa o rio, onde algo acontece e muda o fluxo do rio. Quando a gente cai nessas modas muito loucas que a sociedade inventou pra gente gastar dinheiro. Chá revelação, sexagem. Você quer saber se uma gestante está ansiosa? Se ela fizer sexagem fetal, porque tá ansiosa. A gente esperar, dá pra descobrir. E se você fez pro primeiro e não fizer tudo isso pro segundo, tem que fazer aquilo, porque senão a gente não ama o nosso bebê de verdade. Eu acho tão cruel, porque faz a gente acreditar piamente que se a gente não fizer o que todo mundo tá fazendo, é porque a gente não ama de verdade o nosso bebê. Ou porque a gente não tá feliz de verdade em ser mãe. Pra mim, não tem nada mais vil do que isso, porque a gente cai. E se a gente não tiver muito atenta, a gente cai. Nossa, a Ju é contra chá revelação. Mais uma vez, Deus lhe deu o livre-arbítrio. Quem sou eu para te tirar? Eu não tenho nada contra chá revelação. Mas você tá consciente de todo o resto que eu tô falando aqui? Tá se preparando de fato para o que vai evitar problema lá na frente? Exaustão, burnout. Sua rede de apoio tá em dia? Tá alinhada? O enxoval tá consciente?
É muito mais fácil irmos nos embolando num tanto de coisa que só servem para nos distrair e nos afastam do que de fato vai fazer a diferença no nosso dia a dia. Beleza, vou contar com 12 semanas, 8, 10, mas como que eu conto? O primeiro ponto é entender que se essa criança tiver de 2 a 5 anos, você vai passar as próximas 28, 30 semanas contando. A casa mudou, vamos supor que você está ajustando um quarto, que você está mudando coisas de lugar. Tudo isso você vai comunicando que é por conta da chegada desse irmão, né? Então você vai passar várias vezes contando. Mas a primeira vez, o que você pode fazer é pegar um ultrassom. Mostra uma foto, explica que tem um bebê a caminho. Se essa criança nunca viu um bebê, porque acontece, existem crianças que nunca viram um bebê, mostra como é, né? Eu sugiro que você procure contar em formato de história. As crianças amam histórias, né? Muito importante também que você abra para perguntas, porque podem surgir várias e pode não surgir nenhuma. Mas aí você observa, sem forçar. Escuta com atenção. Perguntas nos ajudam a mapear os sentimentos. O tanto que você vai falar vai depender muito da sua dinâmica e da idade da criança. Eu vejo que quanto mais leve a família leva isso, né? Não fica repetindo, não fica intenso e tal. Menor a expectativa na criança, menor também a ansiedade nessa criança. Porque lembra, ela não vai entender que vai demorar meses, né? Não entende a concretude da chegada desse bebê. É algo muito abstrato para uma mente tão concreta. A gente vai ficar grávida por 40 semanas. A gente não precisa querer explicar tudo naquele momento. Lá na frente, quando a barriga está começando a crescer, e aí surge um joelho, surge uma mão, é muito legal que você fale: olha, seu irmão tá feliz porque você tá aqui, porque você chegou, tá querendo conversar com você. Coloca a mão, fala, ó, deu um chute, tá querendo te dar oi. É bem-vindo que você faça isso. Também é bem-vindo que o mais velho ajude na escolha do enxoval, na decoração, no futuro lugar de dormir. Mas, por favor, não acreditem que a relação de fraternidade entre esses dois seres humanos reside na escolha do nome, tá? Porque escolher o nome da irmã ou do irmão não vai fazer com que eles sejam melhores amigos. Não vai ser garantia de um amor e de uma amizade eterna, tá? Então, presta bastante atenção nisso. Irmã mais velha, que é um nome que não passa nem perto de algo que você, adulta, responsável por essa criança, gostaria, não me inventa, não acata uma sugestão só por conta disso. Imagina, você tá lá desejando Cecília e a irmã mais velha quer que seja Bruna. Só se você gostar mesmo de Bruna. Não é porque vai se chamar Bruna que elas vão ser amigas inseparáveis, tá? Olha lá, eu já falei pra vocês em outros episódios, eu preciso muito que a gente converse sobre as escolhas, porque elas muitas vezes parecem ótimas e lá na frente é só um belo cuspir pra cima, que vai cair lindão na nossa testa. Em resumo, desse dia em diante, a gente vai contar várias vezes. O bebê tá perto do termo, né, 37 semanas, é que a gente vai começar a ter uma comunicação mais concreta e a gente vai negociar as dinâmicas necessárias que vão vir a partir dali, tá? Porque logo, logo, algumas mudanças vão ser necessárias. Só que para comunicar, a gente tem que ter pensado nessa dinâmica antes. Então, primeiro, a gente vai falar isso com os nossos pares, com a nossa rede de apoio, e a gente vai trazer para essa criança os combinados, né, o que cabe ser compartilhado, o que precisa ser compartilhado com essa criança. Porque não é tudo que precisa ser compartilhado também não, gente. Tem muita gente que deixa para falar desses acordos com a criança quando esse neném já chega em casa. Tá? Tem muita gente também que nem fala sobre isso. O que eu vejo de mais comum é a pessoa pensar na logística assim: já que eu vou ter que amamentar, já que eu vou ter que dar banho, já que eu vou ter que ficar por conta do bebê, eu vou pedir para outra pessoa cuidar da criança mais velha. Só que essa criança, ela teve por um ano e meio, 2, 3, uma mãe extremamente disponível. E aí quando chega esse invasor, você lembra dos ciúmes? Da sensação que o corpo causa? No físico, no emocional? Então, essa criança, ela vai demandar a mãe. E aí vem um outro cuidador. Ela fica sem entender. Ela não entende. O que ela entende é que ela perdeu o espaço dela com a mãe.
Esse que acabou de chegar, ele tem muitas necessidades, né? Mas as necessidades são primárias, são primitivas. É necessidade de contato, é necessidade de mamar, é um desconforto com a fralda. Mas ele não tem uma elaboração dos ciúmes, da explosão, do abandono. Por isso que a gente propõe que seja feita uma inversão de prioridades. Nós precisamos estar mais presentes nas mamadas, porque é a nutrição fisiológica e emocional desse recém-nascido, mas todos os outros cuidados podem ser passados para um outro adulto cuidador, para que haja um espaço maior entre essa mãe e essa criança, né? Para que haja um espaço maior para que você consiga atender as demandas do mais velho e também as suas demandas de descanso. E sim, só dá para descansar se a gente tiver uma rede de apoio. Eu sei. Quando a gente inverte as prioridades, a gente amortece os impactos. Em um Rios eu falei um pouco sobre a importância da negociação, né? Negociar é preciso. A depender da idade, a negociação vai ser mais elaborada ou menos elaborada. Mas negociar, comunicando os processos, é fundamental. Indica respeito, cuidado, presença e dá segurança para essa criança. E no que a gente vai negociar? Naquelas coisas que vão precisar sofrer ajustes temporários, mudanças temporárias. Porque lembra, você não vai poder dirigir por um tempo, não vai conseguir sentar no chão, dependendo da via de parto, né? A vontade de fazer algumas coisas pode se esvair por conta do cansaço. Você não vai poder carregar peso por um tempo. E isso inclui não poder dar colo em pé para essa criança mais velha. Tirar e colocar da cadeirinha do carro. Trocar uma fralda num trocador alto. Você ainda não tinha parado para pensar nisso? Pois é. Se sentir vontade de chorar, pode chorar. É normal, tá? Quando eu me dei conta disso, eu chorei bastante. Eu ia pegar no colo e não pude pegar. Enquanto ela estava chorando, isso me deu uma tristeza. Eu chorei muito. Tem um tanto de coisa que só a mamãe fazia, né? E durante um período de tempo, a mamãe não vai conseguir fazer. E a gente precisa trazer previsibilidade para essa criança, enquanto chora no closet, assentando tudo isso dentro da gente. Porque essa coisa de virar mãe de dois dá muito bug na cabeça. A gente fica com um pouco de segurança. Será que vamos ter que virar duas? Como é que faz? Meu Deus, e agora? Porque a gente aprendeu que o justo é dar igual. E nesse momento inicial, não tem como dar igual. Na verdade, eu acho que nunca tem como dar igual, tá? Mas nesse momento inicial, realmente não tem como dar igual. Pra dar conta, vai precisar de mais gente. Ou a gente vira duas, ou a gente se divide ao meio. Mais alguém? Nesse caso, 50-50 não é justo, pelo contrário. Porque você não tem como se dividir ao meio e nem tem como virar duas. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que pode acontecer ou o que está acontecendo. E que todos esses sentimentos e sensações são legítimos, por mais que as reações sejam enlouquecedoras e nos tirem do sério. Os efeitos colaterais para a chegada de um irmão são diversos e tem quem chame isso de transtorno de comportamento. Eu chamo de sinalizadores, porque esses comportamentos que eu vou enumerar estão te passando informações importantíssimas. Por exemplo, fazer xixi na roupa ou na cama, pedir chupeta ou mamadeira, começar a chupar o dedo, diminuir a verbalização, chorando muito mais, voltar a dormir na cama dos pais ou no quarto dos pais quando já estava dormindo tranquilamente no próprio quarto, morder e bater, fazer motim, acordar várias vezes durante a madrugada, já dormindo a noite toda. No planeta da onde eu vim, isso se chama estratégia de sobrevivência, a sensação de ter se tornado invisível. E quando se manifesta com bruxismo, queda de cabelo, dermatite, roedo de unhas, fica mais fácil da gente visualizar o sofrimento, né? Faz mais sentido. E às vezes o adulto até sente culpa por não ter percebido antes. Agora me responde, isso vai ajudar em quê mesmo, sentir culpa?
A autopunição aqui não vai resolver em nada. A gente está atrás de evitar, minimizar e resolver essas questões. Mas quando a reação é um mau comportamento, com birra, a gente fica com raiva, impaciente, a gente leva para o coração. É difícil ver o sofrimento que tem por trás daquele comportamento. Eu sei. Mas é importante que você saiba, sem cair na piração da culpa, que essa criança, ela está em conflito. Ela vem primeiro a carência, depois um desespero para chamar atenção, e se nada adiantou, vem a revolta. A birra é para chamar a sua atenção. É para dizer, eu tô aqui. Você tá me vendo? Aí, quando a gente atende para cessar a birra. E aí o que a criança aprende? Que é com a birra que o mundo para dar atenção para ela. Mesmo que essa atenção seja uma atenção negativa, mesmo que seja uma agressão, uma bronca, um tapa, um beliscão. Agressão. Entendeu como esse mau comportamento é uma estratégia de sobrevivência? Existem várias possíveis. Ficar com raiva do bebê, bater, morder, beliscar, sinalizador de sofrimento. Ele roubou minha mãe, me tirou meu lugar. Até semana atrás, mês atrás, era só eu aqui e agora essa criança chegou. Se revoltar contra o bebê não é o sinal mais grave. Sabe qual é o sinal mais grave? Que a gente considera assim, que é o mais... É quando a criança ela desiste de lutar pelo espaço que era dela. Quando ela começa a procurar terceiros para oferecerem para ela aquilo que ela sente que ela não está mais recebendo, de quem ela mais confia, de quem ela mais ama e de quem ela mais espera. Então, agora, eu preciso que você troque a palavra culpa por responsabilidade. Porque a gente não está aqui para buscar culpados, mas dá para a gente se responsabilizar pelo cuidado dessa nova relação que está chegando? Podemos assumir a nossa responsabilidade de cuidar dessa relação? De olhar para como a gente está preparando a chegada desse segundo bebê até aqui? E o que a gente pode reajustar para minimizar tudo o que a gente falou aqui, caso já esteja acontecendo? Essa é a atitude que a gente precisa ter. O que passou, passou. Vai ficar no passado? Não. Não vai ficar no passado, porque a gente é adulto. A gente sabe que o que a gente fez no passado tem consequência agora. A gente plantou banana, vai colher banana. Se a gente não plantou coisas legais no passado, a gente não vai colher coisas legais agora. Mas a gente vai lidar com as consequências e a gente vai ajustar a rota. E vai seguir. E vai remediar. Faz parte, a gente não é perfeito. Não nascemos sabendo tudo. E hoje, se você está gestante, que bom. Você já está aprendendo isso e vai poder praticar se já faz sentido para você. Mas se não fizer, gente, vou repetir mais uma vez. Deus lhe deu o livre-arbítrio, não sou eu que vou te tirar, tá? Essa aqui é só uma forma de fazer. Mas a gente precisa se responsabilizar e entender o que pode acontecer. Porque somos humanos. Sentimos um tanto de coisa. A gente sente ciúmes, a gente sente raiva, a gente sente alegria, prazer. O nosso corpo reage, age. A gente precisa se lembrar que o corpo daquela criança também sente. Mesmo que não se manifeste a olhos nus. Mesmo que não seja uma dermatite, um roer de unhas, e sim uma birra. E aí a gente volta num ponto que é fundamental. O item mais importante do enxoval, que é a rede de apoio. Muita coisa é possível quando a gente tem uma rede de apoio. Você pode ser a mulher mais atenta do planeta, mais consciente do planeta. O seu companheiro ou a sua companheira podem ser tão maravilhosos quanto você, mas sem uma rede de apoio. Só vocês dois, para cuidar de duas pessoas, a chance de dar ruim é bem grande. E a gente tem que lidar com esse fato, com esse desconforto. Nossa, Ju, você está jogando praga? Não, eu estou dizendo uma verdade. É fundamental a gente entender. Porque aí a gente exerce com consciência.
A gente sabe que a gente vai ter esses desafios. Eu tô falando isso pra você com muito amor, com muito afeto, com muito respeito e principalmente com toda a honestidade do mundo, porque eu preciso ser honesta com você. Eu tenho 4 filhos, tenho 20 anos que eu sou mãe. Eu não sou melhor que você, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu já tomei tanto tombo que eu acho que você não precisa tomar tombo para aprender. A gente tem 2 formas de aprender, né? Pelo amor e pela dor. E é com amor que eu te digo que sem uma rede de apoio, vai dar merda. Vai dar ruim. Ju, não tenho rede de apoio. Uso desligue. Item fundamental. Deixa com mãos livres, te dá mobilidade. É quase como se você ainda estivesse grávida. E a gente sente que usando o sling desde o nascimento, o bebê fica com aquela sensação de útero e tem grandes períodos de sono, de tranquilidade dentro do sling, o que te possibilita 1, 2, 3 horas tranquilas com mãos livres, né? E a gente pode atender a criança mais velha com mais tranquilidade. E mesmo o outro cuidador também, né, pode ter essa experiência de mobilidade com o bebê para ajudar a criança mais velha também. Eu dei atenção, eu dei cuidado, eu me preparei, eu fiz tudo isso que você está falando e mesmo assim o mais velho tá com alguns desses comportamentos que você falou. Amiga, ele tinha 100% da sua atenção. Não era 99, 98, 95. Se manifestar é natural. É natural que reclame, que ache ruim. Manifestar o desconforto é normal. O que a gente está fazendo aqui é ajudando a criança a aprender a lidar com isso, né? Enquanto a gente também se ensina. Porque as minhas crianças não vieram com manual de fábrica. As suas vieram? Então, é assim mesmo. Usando essas estratégias, a gente vai minimizar os impactos. Agora, lembra que eu falei que idealmente é bom que a mãe seja insubstituível na hora da amamentação? Salvo algumas exceções, claro, né? Mas lembra que eu falei disso? Mostrar esse limite para todo mundo é importante. Senão, você não consegue dar atenção para o bebê, nem atenção para o mais velho. O mais velho pode se sentir abandonado, ou não ouvido, ou excluído, e reagir com um mau comportamento. Isso te deixar impaciente, nervosa. Então, assim, pontue os tempos para a criança. Mesmo que você acredita que ela não entenda. Mesmo que ela tenha 1 ano e meio. A gente precisa aprender a exercitar a comunicação de forma clara com as crianças. Você vai amamentar e essa criança chega com uma demanda, você vai falar: amor, querido, mamãe não pode agora, tá? Quando a mamãe terminar de dar mamar, eu vou te chamar e aí a gente vai fazer isso aí que você pediu. E quando você terminar de mamar, que você for entregar o bebê para rotar para outra pessoa, você vai lá no seu filho mais velho e vai falar: filho, pronto, terminei, tô aqui. O que é? O que você precisa? É muito importante que a gente pontue esses tempos para a criança e que a gente cumpra isso. Uma boa estratégia também, quando possível, é pedir que quando a demanda for por amamentação, que é essa necessidade exclusiva de atenção, que o outro adulto leve essa criança para brincar. Porque aí, enquanto isso acontece, a criança mais velha ela nem percebe que a mãe está focada no outro bebê. E aí, quando a mãe termina, a mãe vai até o encontro dessa criança, sem esperar que essa criança venha até o encontro dela. E beija, e brinca, entende? Essa criança ela vai se sentir nutrida, ela vai sentir que a mãe tá ligada nela, que o pai, enfim, o cuidador tá ligado nela. Está nascendo a grande administradora de crises nesse momento, né? Eu tô falando da gente assumir o compromisso com a criança. A criança ela vai aprender a dividir, a lidar com frustração, que ela tem um espaço dela, que tem um espaço do outro. Quando a gente ensina de uma forma assertiva, a criança ela aprende a lidar melhor com esses limites e com essas frustrações. A gente menospreza muito a capacidade de entendimento das crianças a partir de uma comunicação clara e adequada. Como a gente não aprendeu a se comunicar, né, como poucos de nós praticam uma comunicação eficiente, com cuidado,
Então a gente menospreza mesmo o poder de comunicação com as crianças. A gente parece esquecer, ou não saber mesmo, que quando a gente conversa com uma criança, elas respondem, e de forma muito positiva. E, gente, tem todo um novo ciclo de privação de sono, de noites mal dormidas, de um seio cheio demais ou machucado novamente, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu não estou desconsiderando isso. Pelo contrário, eu estou descomplicando para você justamente porque eu estou prevendo tudo isso. Se coloque no lugar dessa criança que está lidando pela primeira vez com tudo isso, porque senão o caos aumenta. Não vejo oportunidade maior para se ensinar a nomear sentimentos do que a chegada de um irmão. Você pode usar tudo o que está acontecendo para falar sobre os sentimentos e principalmente para exercitar a escuta ativa. Crianças de 3 anos e meio, a partir dessa idade, já conseguem colocar em palavras as dificuldades com a chegada de um irmão. Reclamar do choro, expressar algum desconforto, dizer do ciúme. E é muito importante que você escute. Muitas vezes só escutar já ajuda a criança a organizar todos esses sentimentos. Sobre presente para o mais velho, tenho certeza, né? Parece que isso virou uma tradição. Você pode comprar coisas para o bebê e trazer algo para o mais velho que ele precise para que a criança não fique sentindo que só o bebê que ganha as coisas. A gente sugere que a chegada do bebê em casa, por si só, já seja a festa e a curtição necessária para celebrar essa nova vida que chega e entender que todo mundo vai cuidar dessa criança. A instituição do posto de irmão mais velho também é muito legal de ser feita. Colocar essa criança para ajudar no banho, na fralda, incentivar que essa criança mais velha carregue o bebê no colo, com supervisão de um adulto, obviamente. O objeto, o presente que esse bebê recém-nascido traz para o mais velho não é, mais uma vez, a garantia de que essa criança vai aceitar bem esse irmão. Acho que essa altura do campeonato já deu para entender isso, né? Mas é uma tradição daquelas que a gente faz porque todo mundo faz. Se você já está ciente de tudo isso que a gente falou e preparada no que realmente importa, trazer um presente para o mais velho da maternidade. Agora, presentes que trazem para o mais novo é importante trazer para o mais velho, nas visitas. E aí é a hora de encaminhar esse vídeo para toda a sua rede de apoio. Para todo mundo saber que quem vai visitar um bebê pela primeira vez tem que ter o bom senso de levar algo para o mais velho. Tem que ter o bom senso, senão não vai visitar, gente, tá? Ou leva para os dois, ou não leva para nenhum. Para visitar uma casa que existe um mais velho, o contexto é esse. Ou então, espera, só está o bebê, o outro não está presente, tá? É assim que se faz. Os assuntos chatos, delicados, que a gente não consegue abordar, põe na nossa culpa. Pode pôr aqui na nossa culpa, entendeu? A Ju é educadora parental, ela mandou todo mundo cair na real e escutar isso aqui. Então, rede de apoio, vamos lá? Esse recado é para vocês. Nunca, jamais, em tempo algum, você vai visitar um bebê recém-nascido onde o mais velho esteja em casa e você não vai levar um presente para ele. Entendeu? Senão tu dê a meia volta e vai embora para casa e volte outro dia com um presente para o mais velho. Claro, gente, que esse é um assunto extenso e, como eu disse, passível de abrir várias portas e janelas, né? Infinitas, para cada contexto, etc e tal. Imagina, se eu tô falando para uma mãe solo, imagina se eu tô falando para uma mãe com criança com um portador de deficiência, imagina se eu tô falando para uma mãe de gêmeos. Obviamente que todas as singularidades importam, impactam, né, na dinâmica, vão fazer com que ela seja mais simples ou mais desafiadoras. As singularidades, elas podem e com certeza devem ser tratadas de forma individual pelo profissional ou que acompanhe essas famílias, ou, se precisar, gente, consulta online comigo, com o Dr. Antônio, né? A gente tá aqui, inclusive, para isso. Eu espero que esse conteúdo te ajude a evitar, a prevenir ou a reverter os possíveis desafios da chegada de um novo bebê, sem que haja uma preparação adequada
para a recepção, as coisas podem ficar muito desafiadoras. E se você chegou até aqui, parabéns. A sua criança agradece. Dúvidas, por favor, no espaço dos comentários. Eu vou ter muita alegria de responder vocês. Um grande abraço e a gente se encontra num próximo episódio.